Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de História. Semana passada, no nosso encontro por Meet, a gente completou os estudos sobre Mesopotâmia. Quem não pôde participar da aula, acesse a gravação lá na plataforma e coloquem os conhecimentos de vocês em dia. Hoje a gente vai dar sequência nos assuntos sobre a Antiguidade Clássica, o estudo sobre as civilizações do Oriente Próximo, né? Lembrando aquelas concepções que eu passei para vocês, e vamos começar a estudar o Egito Antigo. A civilização egípcia é uma das grandes civilizações da antiguidade, uma das mais conhecidas, e devido a isso, também por isso, há muitos elementos, há muitos estudos que podem ser feitos sobre essa civilização. Então, na aula de hoje, eu vou começar a introduzir alguns aspectos dessa civilização. Vamos ver quanto que eu consigo passar para vocês aí em 20 minutos. E quando chegar em 20 minutos eu vou interromper e a gente complementa, semana que vem ou em mais 2 aulas, caso for necessário. Mas vamos começar então falando de Egito. Muito bem, gente. O Egito Antigo, uma civilização antiga do Egito, ela foi uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Como eu já passei para vocês em aulas anteriores, essa região no qual o Egito fica localizado é a chamada região da Crescente Fértil, que engloba os territórios onde os rios Tigres e Eufrates banham e também onde o rio Nilo corre. Então, nas aulas anteriores, a gente estudou a Mesopotâmia, que era a região de influência dos rios Tigres e Eufrates, e agora a gente vai estudar o Egito, que é o território sob influência, ou, como a gente vai ver, uma dádiva do rio Nilo. Desde a história clássica, produzida lá por Heródoto na Grécia Antiga, o Egito é classificado como uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque, segundo essas concepções, a civilização egípcia ela só existiu, só surgiu, porque aquele território entre desertos era banhado por um gigantesco rio que era o rio Nilo. E não era de menos. Esse território realmente ele dependia muito das cheias e da fertilização natural que o Nilo proporcionava. Devido a esses fatores, desde 7.000 anos antes de Cristo, os territórios à margem do Nilo, essas terras férteis, foram ocupadas por diferentes povos que aproveitavam dessa abundância de águas e do próprio adubo natural da terra para cultivar aquelas terras ao redor do rio e se estabelecer ali naquele processo de sedentarização que a gente também já viu. Então, assim como diversos povos nômades se assentaram às margens do rio Tigre e Eufrates buscando as águas desses rios e essas terras cultiváveis, o mesmo aconteceu nas margens do rio Nilo. Vale dizer que esses povos que começaram a se estabelecer ali, eles tinham esse rio como centro da sua subsistência. Além de ser através dele que eles obtinham o sustento, o rio Nilo era o principal meio de transporte, melhor dizendo, meio de comunicação entre diferentes regiões. A navegação por meio de canoas ou espécies de embarcações feitas de papiro, como a gente vai ver no PDF que eu vou mandar para vocês, eram uma forma desses indivíduos transitarem pelas diferentes regiões do que a gente conhece como Egito. Com o tempo, esses povos que habitavam esse território, eles foram se reunindo em centros locais de poder que foram denominados de nomos. Esses nomos são uma união de povos que tinham influência sobre determinado território. Com o passar do tempo, esses nomos foram unificados em 2 grandes reinos. O Baixo Egito, que é um território que corresponde à chamada Delta do Nilo, que é onde o rio Nilo se ramifica em diversos outros veios antes de desaguar no mar Mediterrâneo, e a região do Alto Egito, que é todo esse território em que o rio vai cortando
as terras ali do Egito até chegar ali na região do Delta. Para simplificar, o Baixo Egito é a parte mais ao norte do Egito, ou ao norte ali do rio Nilo, e o Alto Egito é a parte mais centro-sul. Essa diferença entre dois reinos não é só no campo de nomenclatura. Haviam várias diferenças culturais e geográficas entre esses dois Egitos. Essas diferenças foram ao ponto de que, durante várias vezes ao longo da história egípcia, um dos dois reinos tentavam controlar, ambas as partes e unificar esse território em um único reino. A primeira dessas unificações, e uma um pouco mais definitiva, ocorreu por volta de 3.200 anos antes de Cristo, quando que o Egito foi pela primeira vez controlado por um único soberano, e essa data de 3.200 anos antes de Cristo e essa unificação marca o período que inicia a dinastia dos faraós. A história egípcia é gigantesca, foram séculos e séculos e milênios de história para se contar. Para facilitar o próprio estudo e análise dessa civilização, essa história do Egito é dividida em 3 grandes fases e 3 fases um pouco menores. As 3 grandes fases é o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. E a cada um desses períodos, é separado por uma fase intermediária que é marcada por bastante instabilidade interna ou invasões ou domínios estrangeiros. Vou tentar exemplificar para vocês cada uma dessas 3 fases da história egípcia. A primeira delas é chamada Antigo Império, que vai de 2.700 anos antes de Cristo até 2.181 anos antes de Cristo. Essa fase ela inicia com a mudança da capital imperial para a cidade de Mênfis, mais ali no centro do território egípcio. Esse período é marcado por uma paz interna e de grande prosperidade dentro do Egito. E esses fatores acabaram propiciando a execução de grandes obras como as grandes pirâmides de Gizé, que são as maiores pirâmides do Egito e ficam hoje próxima à capital contemporânea do Egito, que é a cidade do Cairo. Esse período do Antigo Império vai até 2181 e ele encerra com uma série de crises políticas e rebeliões que acabaram enfraquecendo o poder do faraó e propiciou a invasão do Egito por povos nômades. Quando que encerra esse Antigo Império, abre-se o primeiro período intermediário, que vai de 2181 a 2040. Durante esse período, os nomarcas, que eram aqueles líderes dos nomos, acabaram assumindo o poder de pequenos territórios e o poder central do Egito acabou se fragmentando em diversos estados independentes. O primeiro período intermediário encerra em 2040 a.C. com o começo do Médio Império. O Médio Império ele justamente inicia com o restabelecimento da unidade política do Egito. Então, esses múltiplos estados que se formaram durante o primeiro período intermediário, eles são suprimidos e, novamente, há um poder central unificado no Egito nas mãos de um faraó. Essa centralização é acompanhada também pela mudança da capital, dessa vez para a cidade de Tebas. Agora eu vou corrigir um equívoco aqui ao vivo, sem edição, sem nada. Agora sim, Tebas fica mais para a região central do Egito. Mênfis fica mais próximo ao Baixo Egito. Acabei cometendo um equívoco antes, porque eu acabei trocando Mênfis com Tebas. Mas há essa troca, né? Então a capital passa para os territórios do Alto Egito, mas esse território ele acaba se tornando... essa capital ela fica numa posição mais central aí
do Egito. Os faraós desse período, eles acabaram expandindo os domínios do próprio império e anexaram regiões mais ao sul, como a Núbia. A gente vai falar muito da Núbia daqui uma ou duas aulas, que na real é uma outra civilização que fica mais ao sul do Egito, mas eles tinham muitos aspectos culturais e sociais parecidos com os egípcios. Inclusive, houve tempos em que houve o domínio tanto dos egípcios da Núbia quanto dos núbios perante os egípcios. Mas isso a gente vai falar mais à frente. Esse médio império, ele tem fim em 1782 a.C., quando, mais uma vez, devido a disputas internas e crises políticas no próprio Egito, né, essas disputas enfraquecem o poder governativo daquele império e acaba possibilitando uma invasão estrangeira, dessa vez de um povo chamado Ixos. Os Ixos eram um povo semita asiático que ficava mais para a região ali ao leste da Palestina, e eles acabam dominando o Egito mais ou menos do ano de 1638 a.C. até o ano de 1530 anos antes de Cristo, que é justamente no segundo período intermediário, né? Ou seja, esse período de domínio aí dos Ixos sobre o Egito é também o segundo período intermediário. Com o fim do segundo período intermediário, em 1570, abre-se uma nova divisão. Com o fim do período intermediário, aí em 1570, surge o novo império. Esse novo império ele emerge a partir da expulsão dos Ixos, né? E durante esse período, os egípcios mais uma vez retomam o território núbio, só que além de expandir os territórios do Império até o sul, eles também dominam os territórios da Palestina, da atual Síria e da antiga Fenícia. Esse império ele vai atingir sua grande extensão durante o reinado do faraó Ramsés III, só que quando esse imperador morre, acaba ocorrendo um vácuo de poder dentro do Egito e novamente disputas internas e invasões acabam levando à dissolução meio que definitiva assim, desse novo império em 1069 anos antes de Cristo. Depois do término desse período, abre-se o terceiro período intermediário, que vai de 1069 a 525 anos antes de Cristo, e ele é marcado por uma grande fragmentação política do Egito, que, devido a isso, acaba sendo conquistado pelos núbios e pela civilização assíria. Entendida essa divisão temporal, né, que levou quase uma fatia da nossa aula, vamos tentar entender como que era a sociedade e a economia egípcia antes da gente encerrar a aula de hoje. A sociedade egípcia ela era dividida em diferentes camadas, como é possível ver no material de apoio que eu passei para vocês. No topo dessa pirâmide social haviam os faraós, depois haviam os sacerdotes, os soldados, os escribas, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos. O que cada um desses grupos sociais representava naquela sociedade? Bom, os faraós eles eram o topo da hierarquia social e era o líder do Antigo Egito. Esses governantes eles eram assessorados por funcionários públicos, como altos militares e escribas. Entre as funções desses caras, eles tinham que decidir, né, os rumos da sociedade, fiscalizar as obras públicas, comandar as tropas, mas também esses faraós eles tinham uma representatividade religiosa muito grande. Os faraós eles possuíam um caráter divino, sendo considerados a ligação entre o espiritual com o terreno. Então,
além de todas essas atribuições técnicas, digamos assim, que os faraós tinham, eles também eram responsáveis por manter a ordem cósmica do mundo através de atos religiosos. Os sacerdotes eram o principal grupo abaixo do faraó e ele era um grupo que incluía também mulheres, então mulheres também tinham acesso a esse grupo social, o que não era algo tão comum assim na antiguidade. Os sacerdotes eram indivíduos muito instruídos e eles eram responsáveis pela administração dos templos e também pelas cerimônias religiosas. Abaixo dos sacerdotes, nós temos os escribas, que eram funcionários públicos, que eles tinham um diferencial, eles sabiam ler e escrever, e por saberem registrar informações, eles eram as pessoas que arrecadavam as taxas, fiscalizavam as construções, distribuíam recursos e outras tarefas burocráticas. Abaixo dos escribas temos os soldados, que eram a tropa de elite do faraó, e além de serem os homens que iam para a guerra, né, também era o grupo responsável pela segurança do faraó e de sua família. Os sacerdotes, os escribas e os soldados eram a elite social do Egito. Então esse grupo era a nata. Abaixo deles haviam outros indivíduos que eram responsáveis pelas outras funções da sociedade. Entre eles nós temos os comerciantes, que eram quem realizava as atividades comerciais, né, por óbvio. E eles traziam, por exemplo, madeira da Fenícia, que era importante para a construção de navios que trafegavam pelo próprio Nilo. Eles traziam ferro da Núbia, que era importante para a fabricação de armas. Ferro não, minérios. Agora não lembro bem se era ferro ou se era cobre. Enfim. Mas eles traziam esses minérios para cá, então eles tinham essa função. Além dos comerciantes, haviam os artesãos, que eram uma categoria profissional bastante numerosa, e eles incluíam pedreiros, carpinteiros, construtores, ceramistas e etc. Um ponto interessante sobre os comerciantes é que os ofícios praticados por eles, sobre uma característica interessante dos artesãos é que essas atividades, esses ofícios praticados por eles eram hereditários, ou seja, esses conhecimentos técnicos eram passados de pai para filho. Isso acabava fazendo que existissem gerações e gerações de ceramistas, de pedreiros, de carpinteiros e as demais funções também. Os camponeses eram o grupo mais numeroso da população egípcia. Esses camponeses, eles ocupavam cerca de 80% da população do Egito e eles se dedicavam à agricultura e à criação de animais. Há uma característica muito interessante sobre essa mão de obra dos camponeses, mas eu vou deixar para falar, eu acho, na aula que a gente vai fazer ao vivo semana que vem, certo? E abaixo deles haviam os escravos, né? E os escravos geralmente eram estrangeiros ou outros prisioneiros de guerra que eram submetidos ao trabalho compulsório. Pessoal, para a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte mais inicial do Egito, no qual a gente falou sobre a sociedade, a divisão desse império entre esses diferentes, né, períodos aí. Semana que vem a gente vai dar continuidade nesses estudos vamos falar um pouco mais sobre a sociedade, algumas características econômicas também e sobre a religião egípcia. Tá bom, pessoal? Semana que vem a gente conversa e até lá!